Todo mundo dizia que ela era louca. Guardar dinheiro ganhando salário mínimo? Impossível. Era o que todos pensavam, era o que todos diziam, era o que todos tinham certeza. Mas Dona Zilda fazia uma coisa que ninguém entendia. Uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa que parecia não fazer diferença nenhuma. Ela guardava 10% de tudo que ganhava. Só 10%. Nem mais, nem menos. Todo mês, sem falta, sem desculpa. E 10 anos depois, ela fez uma coisa que calou a boca de todo mundo. Uma coisa que ninguém acreditou quando soube. Uma coisa que mudou tudo. Dona Zilda tinha 52 anos e trabalhava como faxineira num prédio comercial no centro da cidade. 8 andares, 15 salas, 2 banheiros por andar, todo santo dia. Ela chegava às 6 da manhã, quando o prédio ainda estava vazio. Pegava o carrinho com os produtos de limpeza e começava pelo último andar. Sempre pelo último. Era o sistema dela. Varria, passava pano, limpava vidro, esfregava banheiro. Descia um andar, repetia tudo, descia outro andar, repetia de novo, até chegar no térreo. Quando terminava já era meio-dia. As costas doíam, os joelhos reclamavam, as mãos estavam ásperas de tanto produto químico, mas o trabalho estava feito. Dona Zilda ganhava um salário mínimo e pouco mais. R$ 1.400, às vezes 1.500 quando tinha hora extra. Era isso, todo mês, há mais de 15 anos. Ela morava na periferia, num bairro longe do centro, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, 4 horas por dia dentro de ônibus lotado. A casa onde morava era alugada. Sempre foi. A vida inteira pagando o sonho dos outros, R$ 600 por mês que iam embora sem deixar nada para trás. Ela tinha 2 filhos, Marcelo, de 28 anos, que tinha casado e saído de casa, e Patrícia, de 24, que ainda morava com ela e trabalhava como atendente numa loja. O pai das crianças tinha ido embora quando eles ainda eram pequenos. Sumiu. Nunca mais apareceu. Nunca mandou um centavo. Deixou Dona Zilda com 2 crianças e um aluguel para pagar sozinha. E ela pagou. Criou os 2, deu comida, roupa, escola. Trabalhou dobrado quando precisou. Fez faxina em casa de família nos fins de semana. Lavou roupa para fora. Fez o que tinha que fazer. Mas uma coisa ela nunca tinha conseguido. Uma coisa que doía todo mês quando o aluguel vencia. Uma coisa que parecia impossível. Ter uma casa própria. R$ 600 de aluguel, há 20 anos. 600 que foram para 700, que foram para 800, que agora eram 900, e ela continuava sem nada no nome dela. Às vezes, ela fazia a conta de cabeça. 20 anos pagando aluguel. Uma média de R$ 700 por mês. Dava quase R$ 170 mil. R$ 170 mil que ela tinha dado para o dono do imóvel. E continuava sem nada. Essa conta tirava o sono dela, não de raiva, mas de tristeza, de arrependimento, de pensar no que poderia ter sido diferente. Até que um dia, algo aconteceu, algo simples, algo que mudou tudo. Dona Zilda estava limpando uma das salas do 5º andar. Era a sala de uma advogada, Dona Regina. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco, voz calma. Sempre tratava Dona Zilda com respeito. Naquele dia, Dona Regina estava trabalhando até tarde. Dona Zilda pediu licença para limpar. A advogada disse que podia ficar à vontade. Enquanto Dona Zilda passava o pano na estante, Dona Regina puxou conversa. Você trabalha aqui há quanto tempo, Zilda? Dona Zilda respondeu sem parar de limpar. Uns 8 anos já. Dona Regina ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou algo que Dona Zilda não esperava. E você consegue guardar alguma coisa do que ganha? Dona Zilda riu, um riso triste. Guardar? Doutora, eu ganho um salário mínimo. Mal dá para pagar as contas. Sobrar não sobra nada. Dona Regina tirou os óculos, olhou para Dona Zilda com atenção e disse algo que ficaria na cabeça dela para sempre.
Zilda, eu vou te contar uma coisa que aprendi há muitos anos. Uma coisa simples, tão simples que a maioria das pessoas ignora, mas é a coisa que mais faz diferença na vida de quem tem pouco. Dona Zilda parou de limpar, ficou olhando para a advogada. Dona Regina continuou. Você não precisa guardar muito, você precisa guardar sempre. Pode ser 10%, só 10% de tudo que entra. Antes de pagar qualquer coisa, você separa 10% e guarda. Como se fosse uma conta com você mesma. Dona Zilda franziu a testa. Mas, doutora, 10% de 1.400 é R$ 140. Isso não é nada. Dona Regina sorriu. É isso que todo mundo pensa, que pouco não vale nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você teria hoje se tivesse guardado R$ 140 por mês nos últimos 10 anos? Dona Zilda ficou em silêncio. Tentou fazer a conta de cabeça, não conseguiu. Dona Regina fez por ela. R$ 140 por mês, em 10 anos, são quase R$ 17 mil. Isso sem contar rendimento. Com um rendimento básico, passaria de 20 mil. 20 mil reais que você teria agora, na sua mão, seu. Dona Zilda sentiu o estômago afundar. 20 mil reais. Era mais dinheiro do que ela jamais tinha visto junto. E ela poderia ter, se tivesse começado. Dona Regina continuou. O segredo não é o quanto, é a constância. É fazer todo mês sem falta, sem desculpa. É tratar esses 10% como se não existissem. Como se você ganhasse 90% do seu salário. E pronto. Mas e se apertar? Se não der? Perguntou Dona Zilda. Dona Regina respondeu. Sempre aperta. Sempre parece que não dá. Mas você se ajusta. Você corta uma coisa aqui, outra ali. E no fim, você vive com 90%, igual vivia com 100%. Dona Zilda ficou calada, pensando. A advogada terminou. Eu sei que parece impossível, mas eu te garanto uma coisa. Daqui 10 anos, você vai olhar para trás. E vai ter duas opções. Ou você vai ter guardado, ou você vai se arrepender de não ter começado. Naquela noite, Dona Zilda voltou para casa em silêncio. O ônibus lotado como sempre, mas a cabeça dela estava em outro lugar. Pensando naqueles números, R$ 140, 10 anos, 20 mil. Quando chegou em casa, a filha Patrícia estava assistindo televisão. Mãe, o que foi? Você tá estranha. Dona Zilda sentou no sofá. Tô pensando numa coisa. Ela contou a conversa com a advogada. Patrícia ouviu. Depois deu de ombros. Mãe, isso é papo de gente rica. A gente não tem sobra para guardar. Dona Zilda não respondeu. Mas naquela noite, antes de dormir, ela pegou um caderno velho, sentou na cozinha e começou a fazer contas. Salário, 1.400. 10%, 140. Sobra 1.260. Aluguel, 900. Sobra depois do aluguel, 360. Luz, água, gás, uns 120. Sobra, 240. Comida, passagem, resto, 240. Era apertado, muito apertado. Mas não era impossível se ela cortasse algumas coisas, se ela fizesse render, se ela parasse de comprar o que não precisava. No dia seguinte, quando recebeu o salário, Dona Zilda fez algo que nunca tinha feito antes. Antes de pagar qualquer coisa, ela separou R$ 140. Colocou num envelope, escreveu, não mexer, e guardou no fundo do guarda-roupa. Naquele momento ela não sabia, mas tinha acabado de dar o primeiro passo de uma jornada de 10 anos. O primeiro mês foi difícil. O dinheiro apertou. Ela teve que cortar o café da padaria, teve que levar marmita de casa, teve que dizer não para umas coisas que antes dizia sim. Patrícia reclamou. Mãe, a gente não tem nem biscoito em casa. Dona Zilda respondeu firme. Biscoito não enche barriga. Arroz e feijão enchem. A gente tem arroz e feijão. No segundo mês, ficou um pouco mais fácil. Ela já sabia onde podia cortar, já sabia o que era necessidade e o que era vontade. Já tinha aprendido a fazer a diferença. No terceiro mês, uma colega de trabalho reparou.
Zilda, você não está tomando mais café na cantina? Dona Zilda deu de ombros. Tô economizando. A colega riu. Economizando para quê? Para ficar rica? Vai sonhando. Dona Zilda não respondeu, só sorriu e continuou trabalhando. Os meses foram passando. O envelope foi crescendo. Quando deu 6 meses, ela contou, R$ 840. Nunca tinha tido tanto dinheiro guardado na vida. Quando deu 1 ano, tinha R$ 1.680. Ela abriu uma conta poupança, colocou o dinheiro lá e continuou guardando. Foi nessa época que as pessoas começaram a notar e a comentar. A irmã dela, Rosana, veio visitar um domingo. Olhou em volta da casa. Zilda, essa casa está cada vez mais vazia. Cadê os móveis novos? Cadê a televisão maior? Todo mundo está comprando coisa nova e você parada no tempo. Dona Zilda respondeu calma. Eu não preciso de móvel novo. Os que eu tenho funcionam. Rosana balançou a cabeça. Você é muito pão dura. Vai morrer em cima de dinheiro. No trabalho era a mesma coisa. As colegas compravam roupa nova, celular novo, faziam unha. Dona Zilda continuava com a mesma roupa de sempre, com o celular velho que só fazia ligação, com as unhas cortadas em casa. Uma colega, a Marli, comentou uma vez no almoço. Gente, a Zilda é a mão de vaca do prédio. Nunca vi pessoa tão sovina. As outras riram. Dona Zilda ouviu, fingiu que não ouviu e continuou comendo sua marmita em silêncio. Mas por dentro ela repetia para si mesma. Elas riem agora, mas daqui 10 anos a gente vê quem ri por último. 2 anos se passaram. Dona Zilda tinha quase R$ 4.000 na poupança. Ainda era pouco, mas era mais do que qualquer colega tinha. Ela sabia porque elas viviam pedindo dinheiro emprestado. 3 anos, 5.500. 4 anos, 7.200. O dinheiro foi crescendo, devagar, mas crescendo. No 5º ano, veio a primeira grande tentação. O dono da casa que ela alugava vendeu o imóvel. O novo dono quis aumentar o aluguel, de 900 para 1.200. Dona Zilda não tinha como pagar. Teve que sair. Achou outra casa, mais longe ainda. Mais 1 hora de ônibus. Mais cansaço. Mais tempo longe de casa. Naquele momento, ela pensou em desistir. Pensou em pegar o dinheiro da poupança e usar para pagar um aluguel melhor, para morar mais perto, para sofrer menos. A filha Patrícia disse, Mãe, pega esse dinheiro. Para que guardar se a gente está sofrendo? Dona Zilda olhou para a filha, olhou para o extrato da poupança, R$ 9.300, e respondeu, se eu pegar agora foi tudo por nada. 5 anos jogados fora. Não. A gente aguenta mais um pouco. A gente aguenta o ônibus. A gente aguenta a distância. Mas esse dinheiro não sai daqui. E não saiu. Dona Zilda se mudou para casa mais longe. Acordava ainda mais cedo. Chegava ainda mais tarde. Mas continuou guardando R$ 140. Todo mês. Sem falta. No 7º ano, outra tentação. A geladeira quebrou. Conserto caro, geladeira nova, mais caro ainda. A filha disse para usar a poupança. Dona Zilda disse não. Ela fez o quê? Comprou uma geladeira usada, mais barata, funcionava bem. Não era bonita, mas gelava. E a poupança continuou intocada. No 8º ano, Dona Zilda olhou o extrato e viu um número que nunca tinha imaginado ver na vida dela. R$ 14.200. Era mais do que muita gente que ela conhecia tinha no banco. E ela era faxineira. Foi nesse ano que ela começou a pesquisar, a procurar, a sonhar de verdade. Casas populares, loteamentos, terrenos na periferia, lugares onde o dinheiro dela pudesse virar algo concreto. No 9º ano ela achou um programa da prefeitura, casas populares para pessoas de baixa renda, precisava de entrada, precisava de comprovação, precisava de ter nome limpo. Dona Zilda tinha tudo. A entrada ela tinha, o nome limpo ela tinha, porque nunca tinha feito dívida, nunca tinha parcelado nada, nunca tinha comprado o que não podia pagar. Ela se inscreveu, fez toda a papelada e esperou. No 10º ano a carta chegou.
Numa terça-feira de manhã, Dona Zilda estava saindo para trabalhar quando viu o envelope. Abriu com as mãos tremendo. Leu uma vez, não acreditou, leu de novo e começou a chorar. Ali, na porta da casa alugada, às 5 da manhã, sozinha, ela chorou. Tinha sido aprovada. A casa era dela. Com a entrada que ela tinha guardado e o financiamento popular, a parcela cabia no bolso, menor que o aluguel que ela pagava. 10 anos, R$ 140 por mês, 10% do salário mínimo, e agora ela tinha uma casa no nome dela, que ninguém podia tirar. A notícia correu rápido. A irmã Rosana ligou sem acreditar. Você comprou uma casa? Como? Você não ganha nada. Dona Zilda respondeu calma. Eu guardei, 10 anos guardando. Enquanto vocês riam, eu guardava. No trabalho, as colegas ficaram em choque. A Marli, a mesma que tinha chamado ela de mão de vaca, veio perguntar. É verdade que você comprou uma casa? Dona Zilda olhou para ela. É verdade. Marli franziu a testa. Mas como? Você ganha o mesmo que eu. Dona Zilda sorriu. Eu sei, mas eu guardava. E você gastava. Essa é a diferença. No dia da mudança, Dona Zilda entrou na casa nova. Pequena, simples, mas dela. Passou a mão na parede, olhou pela janela e sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. A filha Patrícia veio junto. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse baixinho, Mãe, me desculpa, eu duvidei de você. Eu achei que você era louca e você era a mais inteligente de todas. Dona Zilda abraçou a filha. Não precisa pedir desculpa. Todo mundo duvidou. Até eu duvidei às vezes. Mas eu não parei e isso fez toda a diferença. Naquela noite, a primeira noite na casa própria, Dona Zilda sentou na cozinha, ainda vazia, pegou o caderno velho, o mesmo que tinha usado 10 anos antes para fazer a primeira conta. E escreveu, 10 anos, R$ 140 por mês, 17 mil guardados, uma casa no meu nome e a paz de não dever nada para ninguém. Ela olhou aquelas palavras e entendeu uma coisa que queria ter entendido muito antes. Não era sobre o quanto ela ganhava, era sobre o quanto ela guardava. Não era sobre ter muito, era sobre não desperdiçar o pouco. Não era sobre ser rica, era sobre ser livre. Dona Zilda nunca ficou rica. Continua trabalhando como faxineira, continua acordando cedo, continua pegando ônibus. Mas agora, quando ela volta do trabalho, ela volta para a casa dela. Uma casa que ninguém pode tirar. E ela continua guardando 10% todo mês, porque agora ela sabe. Pouco junto com pouco, todo mês, por muito tempo, vira muito. E muito guardado com paciência, vira liberdade. E agora eu te pergunto, quanto você teria hoje se tivesse começado a guardar 10% há 10 anos atrás? Eu sei que dói pensar nisso. Mas o passado já foi. O que importa é o que você faz agora. Você pode começar hoje, com pouco, com muito pouco, mas começar. Porque daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai ter duas opções. Ou você vai ter guardado, ou você vai se arrepender de não ter começado. Dona Zilda escolheu guardar. E hoje tem uma casa. As colegas que riram dela escolheram gastar e hoje continuam pagando aluguel. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda. E os 10% de Dona Zilda provaram isso. Se essa história fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou começar hoje. E se você conhece alguém que acha que não dá para guardar nada ganhando pouco, manda esse vídeo. Às vezes uma história simples pode mudar a vida de uma pessoa. 10%, só isso, todo mês. E a vida muda, fica com Deus.